Depois da oferta do Manchester City, ou pelo menos da consulta do Manchester City pelo Vitor Reis, na verdade houve ali uma sondagem e depois sim formalizado uma oferta mesmo, uma proposta oficial que a gente trouxe aqui com exclusividade, né? Primeiramente, claro, você que está inscrito, você recebeu a notícia aí primeiro. Agora, o caso é o seguinte, meus amigos, o Vitor Reis, o Manchester City parecia que ia dar um dinheiro, parece que acabou dando para trás aí, vamos dar um dinheiro menorzinho aqui. O Palmeiras também está tentando bater o pé para segurar ele aí. E o Neto resolveu dar palpite nessa história aí, né? Como sempre, resolveu dar um palpite aí. Olha só o que o Neto falou dessa negociação aí. Manchester City querendo levar o Vitor Reis para a Inglaterra. Caraca, velho. Ó, eu já falei isso nos Donos da Bola, já falei isso na Rádio Craque Neto 17 e vou repetir. O Vitor Reis, pra mim, vai ser um dos maiores zagueiros. É Mauro Galvão. É Mauro Galvão, é Luizinho, Júlio César, sabe? Wilson Gotardo, sabe? É zagueiro de outro nível. E se o Manchester City, 40 milhões, é impressionante. Você vê como é que o Palmeiras sabe vender bem, né? Se for realmente essa negociação, um beijo pra mãe dele, pro pai dele, pro Vitor Reis, menino de São José dos Campos, que por sinal era camisa 10, virou zagueiro. Ó, vende ele por 40 milhões, o Murilo, que é um baita do zagueiro, o Corinthians vendeu por 11 milhões. Como o Corinthians vende mal, hein? Impressionante o que vocês fizeram com o Corinthians, hein? E o Vitor Reis, você é craque, irmão. O Jorginho foi oferecido por intermediários ao Palmeiras, o contrato dele termina agora no meio da temporada, tá? O Palmeiras achou a ideia bacana. Ele tá no Arsenal ainda. Tá no Arsenal, mas ainda não formalizou nada oficial, apenas conversas e entendimento, como que seria, se tem possibilidade e tal, por causa da história do Andreas Pereira. Agora, eu, sinceramente, o Jorginho há pelo menos 2 temporadas não tem jogado nada. Ele, como o Luizão colocou, ele tá no banco do Arsenal eternamente lá. E não tem atuado de forma regular, né, em alto nível. O Jorginho, para mim, foi um dos grandes responsáveis por não colocar a Itália na Copa do Mundo de 2022. Porque o Jorginho teve 2 match points para colocar a Itália na Copa. Pênaltis em jogos contra a Suíça. Ele isolou os pênaltis, a Itália não ganhou jogos. A Itália foi para a repescagem, perdeu da Macedônia do Norte, né, mais uma ex-república ali da região. Então, assim, ele não vive um bom momento na carreira. Isso é uma certeza de que chegaria aqui ao Brasil para não jogar nada? Não. O Luizão colocou muito bem que é um jogador de articulação e que seria muito útil ao elenco. O Jorginho, para mim, só seria bom negócio se o Palmeiras trouxesse um outro jogador desse nível do Andréas, do Vijaçante, etc. E ter o Jorginho, né? Ele entender que ele vai ser uma peça que vai ajudar o elenco do Palmeiras. Não vai ser o cara, o elenco não vai se construir em cima do Jorginho. Ele é da posição do Rios, né? Isso, da posição do Rios. Ele talvez seria uma reposição ao Rios caso ele saísse. Exato, exato. É por aí, né? Então, assim, acho que você trazer 2 opções, porque o Zé Rafael é uma incerteza, fisicamente não tá bem. O Richard Rios é um jogador completamente descompensado taticamente. O Jorginho é muito mais inteligente taticamente, até pela escola. Ele sairia de graça? A ideia é ele fazer um acordo agora com o Arsenal e se tornar um agente livre. Mais ou menos a história do Eriksen que eu contei, a época de 4 temporadas, quando deixou o Tottenham, tá? Pra acertar com a Internazionale. Só que com a diferença de que o Jorginho não é um titular absoluto como era o Eriksen, tá? Na época do Tottenham. Então, assim, o Palmeiras está no aguardo para entender o prazo que foi dado ao Palmeiras. Na informação que eu tenho até o começo da próxima semana, entre domingo e segunda-feira, o Fulham deve trazer uma resposta ao Palmeiras sobre a história do Andreas Pereira. O Palmeiras já fez um esforço financeiro para melhorar a proposta e está no aguardo aí com muita confiança, em especial pelo acerto que ele tem com o jogador e não com o clube, tá? Então tá 50% acertado a história. 50% porque Palmeiras e Andréas, beleza, o staff já tá tudo certo. Agora, lógico, não é uma certeza porque depende da assinatura do clube. Quesada, seria legal o Jorginho no Palmeiras? Olha, se não der certo o Andreas, campeão europeu, inclusive, com a seleção da Itália contra a Inglaterra 2021, né? Esse ano ele ficou em terceiro na bola de ouro, não foi? Nesse ano? Sim, aliás, o Jorginho perde o pênalti também
Na final da Euro. Não, tudo bem, é só não botar ele pra bater. Exato. Pronto, Né? tá Ele resolvido. ele classifica a Itália contra a Espanha nos pênaltis. Aí ele vai bater que ele bate um pênalti, na minha visão, totalmente... bom, é o estilo dele, né? Mas eu detesto. Aqueles caras que vêm, dá pulinho, tal, enfim. Eu detesto. E ele foi fazer isso era o match point pra dar o título pra Itália. Ele perdeu. Só que a sorte que o Bukayo Saka vai lá e perde, o Donnarumma pega o pênalti, a Itália é campeã. Se não, dependesse do pé dele, podia a Itália ter perdido o título da Euro. Mas é isso aí, Lelê, vai lá. Tá, mas respondendo o que o Flavinho perguntou. Se não der certo com o Andrés, você tem 3 opções, né? Não deu certo com o Andrés, não deu certo com o Vidia Sante, eu aprovo o Jorginho. Só que tem um detalhe. O Jorginho é o único que vem em transação custo zero. Custo zero, assim, não tem o valor da compra. Exato. Tá? O Andrés Pereira é esse dinheirão todo. O Vidia Sante é menos da metade do valor. Mas é um dinheirão. Também é um dinheirão. Só que a vida útil do Jorginho, se comparada com a do Andreas e do Vidia Sante, ela é menor. Estamos falando de um jogador de 33 anos. Você vai trazer um cara desse para fazer um contrato de quanto tempo? No mínimo 3 anos. Sim. Já é um tempão. O Andreas tem 31 anos. O Vidia Sante tem 27. Quer dizer, o Vidia Sante tem uma vida... Eu estou falando de preparação física. Sim. Tem uma vida útil maior, né? Agora, esse cara no Napoli jogou muita bola. Sim. No Chelsea jogou muita bola. Agora, o Facincani tem razão, né? Nos últimos anos, ele se perdeu um pouco no cenário. Já não tem mais aquela moral em seleção italiana, já não tem mais aquela moral na Premier League, né? Mas é aquela coisa, né, Luiz? Ninguém desaprende, cara. Não, eu acho que a grande vantagem que poderia ter a presença dele é justamente esse conhecimento tático. Ele é um cara que lê muito bem o jogo, a velha história, né? Lê no futebol, né? Falei, mas ele enxerga bem o jogo, ele tem soluções rápidas, então ele é um jogador que não é tão vistoso, não é driblador, mas que soluciona ali as situações geralmente com um passe de primeira, um passe diferente, então é por isso que ele se tornou um jogador importante. Ele foi 3º colocado da Bola de Ouro nesse ano em que ele foi campeão europeu com o Chelsea e campeão europeu com a Itália. Ele foi de fato um dos destaques do time. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Só que é isso. Ele não é bem um jogador como o Andrés ou como o Villa Sante, né? É um jogador mais recuado, né? Mais um segundo volante, um jogador que, na minha opinião, assim, concorreria com o Rios. Essa é uma dupla que o torcedor adoraria. Se viessem os dois juntos aí, viesse no pacote, aí sim. Jesus, é isso? Eu acho um jogador interessante pro futebol brasileiro, não só pro Palmeiras, de maneira geral. Se o Jorginho, até, como eu falei, ele chegou a citar o Flamengo no papo lá comigo, o Flamengo talvez também fosse uma opção interessante. Pelo atleta. No momento, o Verdão discute o tema internamente e debate os próximos passos em relação ao jovem prata da casa. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, em entrevista ao New York Times, disse que quer segurar o jogador pelo menos até o Mundial de Clubes. Assim, ele poderia se valorizar e aí conseguir até uma oferta maior para deixar o Palmeiras. Mas, por enquanto, tanto Abel Ferreira quanto Leila Pereira falam que Vitor Reis é primordial até o meio da temporada brasileira. Palmeiras que segue treinando em 2 períodos, assim será também no fim de semana, antes da estreia do Campeonato Paulista, na próxima quarta-feira, contra a Portuguesa no Allianz Parque. Então é isso, tem proposta oficial, mas menos do que 40 milhões de euros. O que a gente falava ontem aqui, Rafa, é a possibilidade do Palmeiras segurar o jogador até o meio do ano. Aí a gente vai ver quanto é o valor oferecido, se vale a pena. Mas é importante, é o que a Leila Pereira e o Abel querem, né? Mantê-lo para o Super Mundial. E o que o jogador quer também, né, Edu? Eu sempre falo isso e no caso do Vitor Reis não é diferente. É preciso saber qual é o desejo do atleta. O jogador de mercado joga onde quiser. Depois que acabou a história da lei do passe, lá nos anos 90, e foi implementado esse sistema de contrato, o jogador de mercado, ele tem aí a prerrogativa de tomar decisões. Quando digo ele, não só ele, né, o seu staff, empresário, familiares, enfim, todo mundo que trabalha na carreira do atleta. E o Vitor Reis é muito jovem, e qualquer que seja a decisão, ela é uma decisão interessante. Seria ótimo se o Palmeiras conseguisse, ou será ótimo se o Palmeiras conseguir, porque me parece ser essa, no momento, a probabilidade maior, a manutenção dele para a disputa do Super Mundial.
zagueiro de qualidade técnica, zagueiro que tem ótima bola aérea, tem ótimo tempo de bola, ainda imaturo em algumas circunstâncias. A gente vai lembrar de alguns lances da temporada passada em que ele ainda deu umas osciladas, claudicadas. Isso é normal, porque é um jogador ainda muito jovem, o processo de formação dele ainda não está acabado. Agora, quando ele tiver na fase de maturação, talvez a Leila tenha razão em relação a conseguir uma venda por um valor superior. Se para o atleta tá bom do jeito que tá, se ele entende essa necessidade do Palmeiras de mantê-lo mais um tempo, jogar o Super Mundial, dar essa amadurecida, aumentar o valor de mercado, tá tudo bem, não tem nenhum problema ele ficar. Palmeiras é um dos clubes brasileiros, poucos, né, que consegue barganhar com o mercado global e oferecer condições para um atleta se sentir confortável em relação a questões salariais, a contratos mais seguros. Então não vejo nenhum problema ele permanecer, não. É importante o Palmeiras valorizar bastante os seus ativos, né? E mesmo sendo um zagueiro, a gente vê assim uma cifra desse tamanho para um jogador de defesa. Hoje em dia, o mercado de alta performance já está contemplando valores assim, nessa monta, né, nesse nível, para os jogadores de defesa. Não está fácil encontrar zagueiros bons, técnicos de porte, né, que consigam demonstrar uma capacidade ou uma projeção de rendimento técnico acima da média e também sejam depois vendidos, ou seja, tenham ainda potencial de mercado. Acho que o Palmeiras acerta e se para o jogador está tudo bem, não tem como contestar. Caraca, velho. Ó. Eu já falei isso nos Donos da Bola, já falei isso na Rádio Craque Neto 17 e vou repetir. O Vitor Reis, pra mim, vai ser um dos maiores zagueiros. É Mauro Galvão. É Mauro Galvão, é Luizinho, Júlio César, sabe? Wilson Gotardo, sabe? É zagueiro de outro nível. E se o Manchester City, 40 milhões, é impressionante. Você vê como é que o Palmeiras sabe vender bem, né? Se for realmente essa negociação, um beijo pra mãe dele, pro pai dele, pro Vitor Reis, menino de São José dos Campos, que por sinal era camisa 10, virou zagueiro. Ó, vende ele por 40 milhões, o Murilo, que é um baita de um zagueiro, o Corinthians vendeu por 11 milhões. Como o Corinthians vende mal, hein? Impressionante o que vocês fizeram com o Corinthians, hein? E o Vitor Reis, você é craque, irmão. Você viu o Neto falando aí, né? Rasgou elogios, os comentaristas todos apavorados aí, vendo que o Verdão tá fazendo muitos bons negócios. Agora, nem tão bons assim. Num dos próximos vídeos eu vou mostrar para você porque os negócios não estão sendo tão bons. Mas, inclusive, se você quer saber mais sobre o Palmeiras, sobre o que está acontecendo no Verdão, inclusive ver o treino do Verdão, tem vídeo aqui, ó. Então, clica aí para você assistir, tá? Comenta aí a sua opinião. Gostou da análise do Neto? Então, comenta aqui, ó. Aliás, comenta aqui embaixo, né? Aqui embaixo. E aí, depois de pausar aí, pausar, comenta, aliás, clica aqui no vídeo aqui. Tô todo perdido pela barba do profeta, hein? Avante palestra!